Você acha que a sua vida profissional no Canadá, ela foi prejudicada por causa do seu nível de inglês? Sim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós queremos saber como é chegar no Canadá sem inglês. E para isso eu convidei a Sabrina, ela que mora na cidade de Kitchener, aqui na província de Ontário, para ela contar um pouquinho de como que foi a história dela chegando aqui no Canadá sem inglês. Então, vamos lá, Sabrina, conta pra gente como que foi chegar aqui no Canadá sem inglês. Primeiramente, por que Canadá? Afinal, por que que você decidiu vir aqui para o Canadá se você não tinha um nível de inglês confortável, um nível de inglês intermediário, avançado, como é o nível da maioria das pessoas que chegam aqui no país? Por que Canadá? Eu vim para o Canadá com o meu marido, ele está estudando, está terminando o estudo. A gente escolheu Canadá pelo processo de imigração, ser um pouco mais, amigável do que outros países, mas o que a gente queria era sair do Brasil por conta da segurança, que eu acho que é um dos principais motivos que a maioria das pessoas querem deixar o país. A gente tinha uma vida confortável, não tinha muitos, não estava ruim, assim, mas não estava perfeito, porque a gente deixava de fazer muitas coisas por conta da segurança. Então, esse foi o principal motivo da gente vir para o Canadá. O meu marido tem um nível de inglês um pouco melhor do que eu, está estudando desenvolvimento, software engineering, e eu vim sem o inglês, mas eu vim com o propósito de vai dar certo, é aquilo que você sempre fala, vai dar certo. Não tem por que não dar certo, porque eu sou esforçada, inteligente, vou fazer acontecer. E um PS aí na minha história, inglês não é a minha segunda língua, é a minha terceira língua. Então eu acredito que por eu já ter uma segunda língua, que é o espanhol, muito bem, eu pensei que se eu consigo aprender uma, eu consigo aprender duas, três, também o francês vai ser o próximo. Uhum, boa, boa. Vocês já perceberam que a mentalidade aqui é diferente, né? Então, a Sabrina realmente ela está engajada em aprender o inglês, né? Inclusive, né? O inglês está cada vez melhor e eu acredito verdadeiramente que você ter essa mentalidade do eu vou fazer dar certo, não importa como, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas eu acredito que muita gente quer saber qual que era o seu nível de inglês quando você chegou aqui no Canadá. Meu nível de inglês para falar no Canadá era nenhum ou muito básico. Eu entendia muito inglês, porque assim que a gente decidiu vir para o Canadá, eu já mudei tudo para inglês na minha vida. Então, Netflix em inglês, eu lia blogs que eu gostava em inglês, eu procurava ler inglês todos os dias. No começo é muito difícil, dói a cabeça, você não entende, é frustrante, é bem frustrante. Mas com o tempo, eu acho que nem precisa tanto tempo assim, com você vê a sua evolução, se você conseguir anotar a sua evolução, você vai ver que é muito rápido o quanto que você consegue aprender se você se esforçar. Desculpa interromper o vídeo, mas eu vim aqui conversar com você que está pensando em estudar, trabalhar ou imigrar aqui para o Canadá. Eu acabo estudando inglês todos os dias com tutores nativos e eu acredito verdadeiramente que isso é o que está fazendo que o meu inglês atinja níveis melhores e, consequentemente, a minha vida profissional vai ser muito melhor no futuro. E eu utilizo a plataforma do Cambly, que é uma plataforma que funciona 24 horas por dia, ou seja, eu consigo adequar o meu estudo de inglês de acordo com a minha disponibilidade. Eu não preciso ficar esperando o horário da aula, não. Se eu tiver um tempo no meu dia, eu consigo já marcar aula com os tutores nativos para praticar o meu inglês. A great accent for your company. Fantastic, fantastic. So I love the fact that you've spoken about what you did in the past. You then spoke about what you do in your current role. What I would do is I'd give you a little bit more detail about what it is that you do in your current role. E a possibilidade de você fazer aulas particulares, somente você e o tutor, ou então aulas em grupo, onde terá a aula você, o tutor e outras duas pessoas. Personally, for me as a Canadian, it's been a really great education to meet so many
brasileiros. Então você consegue escolher qual plano vai se adequar melhor à sua realidade. E atualmente os planos anuais eles estão com 50% de desconto e o plano das aulas em grupo ele está saindo por R$ 74 mensais. É 1 hora de aula por semana, você com um tutor nativo e outras 2 pessoas praticando inglês. E dessa forma não somente você pratica com o tutor nativo, mas você consegue praticar com outras culturas e conhecer outros sotaques também, além de fazer networking. E se você ainda não conhece a plataforma do Cambly, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você consegue aproveitar essa promoção de 50% de desconto ou então fazer uma aula experimental para você saber como que a plataforma funciona. Eu inclusive vou deixar de recomendação para você ir lá no nosso Instagram, tem um destaque chamado Cambly. Eu deixei a lista dos meus tutores preferidos, tutores que eu já estou aí há um longo tempo praticando com eles e você consegue ter aulas com os mesmos tutores que eu estou tendo. Então vai lá no destaque do perfil para você conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma e também ver a lista dos tutores. E se você quiser aproveitar essa promoção de 50% de desconto, vou deixar o link aqui na descrição e ela é válida até o dia 26 de janeiro. Então eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos, antes de vir para o Canadá, já com um plano, só em inglês. Então meu entendimento era legal, era intermediário, vamos dizer. Mas o falar e o escrever é básico, bem básico. Eu era passiva no inglês, eu não era uma pessoa ativa com o inglês. Eu acho que você acabou de descrever a realidade da maioria das pessoas. É aquele famoso assim, eu entendo o que eles falam, mas eu não consigo falar. Na hora de falar é que realmente acaba tendo aquele bloqueio, né? Sim, sim. E passei vários perrengues, vários. Eu tô aqui há 1 ano, é bom falar, né? 1 ano, fez agora em dezembro. E meu primeiro emprego foi um entry level. Eu trabalhei num mercadinho mais hortifruti, tipo um farm boy, mas tier 2, mas não tão fancy. E eu errava muitas coisas e falava errado. Mas falava, pelo menos eu estava aprendendo. E eu via que eu falava errado, eu mesmo sabia do meu erro, porque eu me escutava errando. E isso é a melhor coisa que eu acho que para o nosso cérebro aprender. Ele vai meio que absorvendo os erros e não sei, não é que não tenha intenção de acertar. Eu sempre tive a intenção de acertar, mas eu não conseguia, porque eu não tinha o inglês. Mas eu via que eu errava nas próximas vezes, mesmo na inércia, não intencionalmente, não pensando que eu vou acertar, eu já acertava, porque o meu cérebro, ele colocou ali que tinha aquela palavra errada, que eu sabia qual era certa e na próxima vez eu usava certa. Eu não sei se faz sentido, mas Não, faz absolutamente todo sentido. E, inclusive, essa é uma das questões que te ajudam por causa da exposição. Quanto mais vezes você vê que você está errando aquilo, mais você vai, não, na próxima eu não vou errar. Passa duas, não, na próxima eu não vou errar. Até que chega um ponto que você já fala certo, porque você causou aquele desconforto ao errar, mesmo sabendo que estava certo. Porque uma pergunta que eu gostaria de te fazer é o que você fazia no Brasil, que você falou que ficou um determinado tempo lá, já sabendo que você viria para cá, mas você ficou estudando inglês, né? Apesar de você não ter feito nenhum curso de inglês, né? Que isso é importante da gente frisar, que você não fez nenhum curso de inglês quando você estava no Brasil, mas você se expôs à língua de alguma forma, né? Você falou que você lia bastante, então obviamente que todo o tempo de estudo que você teve no Brasil, em algum momento na sua vida aqui no Canadá, certamente isso iria trazer retorno, né? Porque essa exposição ao idioma. Então, quais eram as atitudes que você tinha no Brasil em relação ao inglês que estavam te ajudando a você a melhorar o idioma? quando eu comecei a ver o inglês, eu comecei, eu acho que pelo que a maioria das pessoas tentam, por música. Mas eu vi que não era o meu caminho. Música, pra mim, é a pior forma de inglês, porque o listening é muito difícil, por mais que eu ame música. Eu amo música. Então, eu já tirei a música do meu caminho e passei a séries. Eu comecei a ver filmes e séries que eu amava, que eu já tinha visto, sei lá, 2, 3 vezes. Comecei a ver só em inglês. Então, eu já entendia, porque eu já sabia o contexto, já sabia a história. Mas eu queria ver a história em inglês. Então, isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Netflix em inglês, com legenda em inglês, das coisas que eu já sabia. Quando eu tinha um inglês muito básico, no comecinho. Depois eu comecei a ver as histórias novas, as séries novas que apareciam, que eram lançadas em inglês direto, porque meu cérebro já acostumou, né?
2 coisas que eu acho que me fizeram entender mais vocabulário e palavras. Seguir contas no Instagram de coisas que eu gostava, tipo receita. Gostava de ver receitinha básica pra fazer em casa. Eu via vários brasileiros, perfis de brasileiros de receita. Comecei a só seguir de gente de fora de receita. Parei de seguir todos os brasileiros. Ficou 1 ou 2 que eu gostava. Eh, moda, eu gosto bastante de moda. Seguia só gente de fora de moda. Então foi aumentando um pouco o meu vocabulário. E uma outra coisa que me ajudou muito a leitura e vocabulário foi newsletter. Eu gosto muito de newsletter do mercado de tecnologia, que é uma coisa que eu trabalho com isso hoje, e eu comecei a assinar só newsletter de gente de fora. Como as pessoas têm um jeito específico de escrever newsletter, assim como você tem um jeito bem específico de escrever seus posts, que eu gosto, eu me identifico com algumas pessoas do jeito que escreve newsletter. E a estrutura gramatical sempre a mesma, não mudando, tipo, vou ver um gibi e vou ler um livro do Peter que você gosta. É completamente outra estrutura gramatical. Então, se você sempre lê a mesma estrutura gramatical, te ajuda um pouquinho melhor a assimilar e a entender um pouco mais de vocabulário. Eu fiz essas 2 coisas e foi muito bom pra mim. Olha que interessante, você falando isso, muito do que eu leio em inglês hoje ajuda no meu português. Porque tem palavras que às vezes a gente aprende em inglês que você fala, nossa, gostei tanto dessa palavra, só que às vezes nem em português você não sabe. Então, isso nos ajuda em todos os sentidos. E você que fala ainda mais o espanhol, né? Certamente o espanhol acabou te ajudando muito nesse ritmo de aprendizado. E é uma coisa que eu faço hoje. Hoje, o meu inglês também é fruto da minha leitura, das séries que eu assisto, inclusive eu acabo lendo e assistindo coisas do tipo de vocabulário que eu quero aprender no momento. Né? Igual você falou, você gosta de moda, você gosta de tecnologia, então acho que essa é uma dica muito interessante para a gente dar aqui para o pessoal, porque às vezes a pessoa está buscando um curso excepcional que vai ensinar ela tudo de gramática, mas às vezes não é a gramática nesse momento que você precisa dar atenção, né? Você está no básico, você precisa sair daquele nível básico, e a melhor forma de você sair do nível básico é se expor ao idioma, assim como a Sabrina está contando, né? Sim. Só começa. Não procura o estado da arte, porque ela não existe. Cada pessoa funciona de um jeito diferente. Como eu aprendi espanhol pequena, de criança, eu nunca estudei gramática de espanhol. E o meu nível de espanhol é muito avançado. E eu nunca estudei gramática. Então, a gramática foi a última coisa que eu pensei no inglês. E, inclusive, eu nunca estudei gramática até hoje de inglês. Falo muita coisa errada de gramática. Mas eu sinto que eu sou muito bem entendida. Eu quero melhorar a minha gramática? Sim, eu quero. Mas sentar, pra mim, né, a minha pessoa, na minha opinião, sentar a bunda na cadeira, pegar um livro de gramática, fazer exercício, não, para mim não é tão eficiente quanto se eu for sentar num bar para falar com um canadense e eu ver os meus erros de gramática, porque eu sei a gramática, porque eu leio, porque eu vejo Netflix. Então eu sei a gramática do dia a dia, né? Então, se eu sentar a bunda e ver um livro de gramática, eu não vou aprender tanto quanto se eu sentar num bar, num café, numa reunião com alguém e ver os meus erros de gramática acontecendo. Isso acontece comigo quando eu estou estudando com os canadenses hoje, né? Que eu utilizo uma plataforma para eu conseguir ter essa conversação, né, esse contato com os canadenses para saber como que eles falam, né? Eu aprendo a gramática ouvindo eles falarem, né? Então essa questão que você apresentou é muito interessante, que às vezes é custoso você sentar, pegar um livro de gramática, começar lá a resolver os exercícios, e às vezes não é a melhor forma de você, né, entender a gramática, mas sim ver como os nativos aplicam a gramática no dia deles, no dia a dia deles. Talvez isso faça muito mais sentido e muito mais fácil de você assimilar e aprender a gramática do que de fato você pegar um livro, começar a resolver os exercícios, né? Então isso é muito interessante dizer que cada um realmente tem uma forma diferente de aprender e que não necessariamente seja por meio dos livros de gramática que você vai aprender inglês. Inclusive, é um combinado de ações que vai fazer com que você aprenda o idioma, né? Sim, sim. É até curioso porque quando eu já peguei um livro de inglês para tentar aprender gramática, umas 2, 3 vezes. Meu cérebro, ele via que os exercícios eram: o João está com a maçã em cima da mesa. Ah, Maria foi até a casa.
eles mudam de contexto muito rápido. Isso não acontece numa conversa de inglês. Se você está conversando sobre o assunto, você não vai mudar do contexto para voltar para o contexto, para voltar para outro contexto. Então me atrapalhava. Tipo, vamos falar só da Maria, então. Vamos fazer tudo que a Maria está fazendo aqui para a gente entender o contexto dela. Porque, querendo ou não, língua é contexto. Você precisa ter uma referência para você entender o que o dialeto tá sendo falado, né? Então, eu entendi que o contexto é gramática, mas a gramática do jeito que explica nos livros, em geral, não era boa para o que eu queria. O que eu queria entender era a percepção e ter um contexto para entender toda a história, né? Uhum, perfeito. E daí você falou que você chegou aqui no Canadá entendendo o que eles falavam, mas não conseguindo se expressar da forma que você gostaria, mas você falou que você conseguiu um emprego entry level. Como que foi a entrevista desse emprego? Você sentiu dificuldade? Como que foi? Você falou que foi no mercado, né? Foi no mercadinho. Com certeza eu senti bastante dificuldade, fui super nervosa, porque eu precisava do emprego, né? Então, mas como era um emprego entry level, eu fui focada em entender um pouquinho mais do vocabulário que eles estavam querendo para essa vaga, que era um hortifruti. Então, eu fui com algumas coisas novas de vocabulário, mas eu não tinha muitas conexões, que eu acho que é o que muita gente tem muita dificuldade, tipo, de formar uma frase boa com as conexões e tudo. Eu fui falando palavras mesmo, sendo simpático, sorrindo, que é o que eles precisavam. A gente vai com o que a gente tem. E apliquei para muitas vagas e foi bem rápido, eu consegui em uma semana. Eu acho que eu acho que o negócio de conseguir um emprego sem inglês é mais porque estão precisando tanto do que por conta do meu inglês, entendeu? E é uma coisa bem interessante de se dizer, porque não é um emprego onde você vai ganhar $50.000 no ano, você vai ter health insurance, dental insurance, pension plan, e aquele emprego que, né, muita gente tá mirando. Realmente, é um emprego entry level, é um emprego de entrada, como a gente fala aqui. Geralmente se ganha o salário mínimo, provavelmente você ganhava o salário mínimo, né? Uhum. Você tinha algum benefício nesse emprego? Nenhum. Pois é, pois é. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Às vezes, você chegando com o nível básico, que foi o meu caso, eu não cheguei nem com o básico, eu cheguei com básico intermediário, foi ali no B1. O emprego que a gente vai conseguir muitas vezes é um emprego entry level. O seu inglês é de entrada. Então, o seu emprego muito provavelmente vai ser de entrada também. Mas só que aqui no Canadá, a demanda de trabalhadores é tão grande em algumas áreas, né, principalmente nesses empregos de entrada, que a gente acaba conseguindo entrar. Quanto tempo você ficou nesse trabalho e como que foi você conseguir outro emprego? Eu fiquei 1 mês e meio nesse trabalho, sem medo de falar, falava com todo mundo, falava com o cliente, não tinha medo de falar com o cliente. Assim, se eu via que era uma pessoa mais receptiva. Conversei bastante com o meu chefe sobre eu não ter a língua, conversava com outros colegas de trabalho, não ter medo de errar, sabe? Sempre falando para eles tentarem me corrigir, que é uma coisa que a maioria das pessoas aqui não faz, porque eles entendem que a gente não sabe, mas eles não se sentem confortáveis em corrigir, né? É uma coisa que eu pedia para me corrigir. E o curioso é que minha primeira semana, eu vinha com dor de cabeça para casa todos os dias. Todos os dias, porque eu ficava falando muito inglês. E vocês vão notar quando vocês começarem a falar inglês e ter que falar, não estudar inglês, não é estudar inglês, é falar inglês para viver, dá muita dor de cabeça. Porque você muda o seu cérebro, deve gastar mais caloria, inclusive, não é possível. Não, porque o esforço que você faz para conseguir ser entendido, ele é tão grande, e você não tem outra forma. Ou você sai correndo, né, como muita gente faz, ou você trabalha em um local onde você não precisa falar, mas se você realmente quer desenvolver o idioma, você tem que se expor. E entenda, é aqui no Canadá, é no Brasil, é na Europa, é em qualquer lugar do mundo. Se você quer desenvolver um novo idioma, você vai ter que se expor. Senão você não vai conseguir evoluir, né? Então, esse desconforto, quando você chega aqui, é por uma questão de necessidade, porque você realmente precisa evoluir. Agora, se você estudar no Brasil, antes de chegar aqui no Canadá, talvez você consiga diminuir
essa tensão que a gente passa aqui, chegando com o nível básico, você já vai chegar num nível mais confortável. Então, essa questão que a gente está expondo aqui agora é realmente se você chega com um nível básico e você tem que se expor para você conseguir evoluir. Exatamente. Eu lembro de um dia que eu estava no chão, assim, a gente fala no floor, né, da loja, e uma cliente chegou e me perguntou onde é que tinha repolho. Repolho aqui no Canadá é cabbage, né. E eu cheguei e falei pra ela: "Garbage". Imagina, garbage é lixo. Imagina você chegar e falar pra uma cliente que o repolho estava no lixo. E o meu chefe era super ok com a situação. Eu também tive um pouquinho de sorte, sabe. Então a gente passa vários perrengues, assim, e a gente aprende. Depois tudo vira história para contar, né? Vira tudo história pra contar pra família, exato. Uhum. E como que foi a segunda entrevista de emprego, quando você mudou de emprego? Eu trabalho na empresa de tecnologia, na área de vendas e de eu era vendas e fazia muitos projetos no Brasil, e eu queria voltar para minha área. Então, desde o dia 1 eu já comecei a procurar, mas efetivamente eu só comecei a aplicar quando eu me senti um pouquinho mais confortável com o inglês. Mas quando eu apliquei para a vaga do emprego que eu tô hoje, é uma vaga na minha área, de Key Account Management, só que a vaga era para atender clientes do Brasil e da América Latina, então a pessoa precisava ter português e espanhol. Mas também precisava ter inglês, porque eu precisava fazer entrevista com RH, entrevista com management, eu vou ter que falar com as pessoas da empresa, porque um Key Account Manager precisa fazer projetos internos dentro da empresa, né, falar com marketing, falar com financeiro, jurídico, eu tenho que falar com todas essas pessoas. Eu me preparei muito para a entrevista, eu fiz um business case para apresentei para os meus managers, eles gostaram porque eu tinha muita experiência no Brasil, né, de vendas, e é muito difícil também achar uma pessoa aqui no Canadá para a área de tecnologia que tenha as 2 línguas que eles precisavam, né. Também foi um outro fator que me ajudou. A entrevista foi em inglês, errei bastante na entrevista, mas eles entenderam e eles viram que o que eu tinha para oferecer era maior do que o que eu precisava, que eles sabiam que eu ia aprender inglês, entendeu. Então eles me deram essa chance, mas até hoje eu falo com o meu chefe que o meu inglês para mim é o que não me deixa confiante para fazer outras coisas dentro da. Entendi. Inclusive crescer dentro da empresa, você diz? Uhum. Até hoje eu ainda tô no mesmo cargo, lógico, ainda, né, faz 10 meses que eu tô na empresa. Eu sou nova, querendo ou não, né. Mas, se eu tivesse uma oportunidade dentro da empresa hoje pra aplicar pra um outro cargo, o pezinho do inglês ainda me pega. Aham. Interessante isso. Mas na entrevista, uma das exigências era que você tivesse português e espanhol, Isso. certo? E você acha que foi isso que fez com que, além, obviamente, da sua experiência de trabalho na área, você acredita que foi isso que fez com que você conquistasse a vaga, apesar do seu nível de inglês? Sim, Uhum. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, né? Porque realmente eles confiaram que você aprenderia inglês. Eu acredito que a sua personalidade, por si só, que quem te conhece, conversa com você, né, sabe que você realmente corre atrás. Não é simplesmente uma pessoa, ah, não, agora consegui meu emprego, tranquilo, estou recebendo esse salário, estou confortável. Não, né? Você demonstra todos os dias que você realmente está em busca de melhora, né? sim. E eu demonstrei isso na entrevista também. Então com as minhas experiências passadas, eu falei: "Olha, eu cheguei aqui, mas no começo eu não sabia disso, então com o inglês vai ser a mesma coisa. Eu cheguei aqui, mas eu vou aprender o inglês. Se eu cheguei nesse cargo no Brasil sem nada, eu consigo chegar aonde vocês querem com o inglês que eu tenho no momento". Eu acho que também que a curva de aprendizagem quando você se expõe ao inglês, ela é exponencial. Quanto mais você se expõe, mais rápido você aprende o inglês. Então, eles também acho que tinham isso em mente, e por isso eles me colocavam para fazer umas reuniões com pessoas em inglês com os sotaques do mundo inteiro, porque tem todos os sotaques na empresa, tem da China, da Índia, da África, eh leste europeu.
outro muito diferente. Então, eles me empurravam, sabe? Vai se virar. E, lógico, eu também pedi algumas vezes, mas eles, vai se virar, você precisa, vai. Tipo, não tenha medo, você tem bons argumentos, porque você tem experiência. Então, tenta colocar esses argumentos para essas pessoas, elas vão te ouvir. Porque elas também não são aqui do Canadá. E elas também não é o inglês como a primeira língua. Então, eles me colocavam nesse ambiente, entendeu? Uhum. Perfeitamente, que o ambiente de compreensão, quando você está entre outros imigrantes, vamos assim por dizer, né, realmente aos meus olhos é maior. Há controvérsias, né? Muita gente diz que não se sente à vontade, prefere conversar realmente com canadenses. Mas eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o seu nível de inglês hoje? Qual que é o nível que você se considera ter hoje? Eu nunca fiz prova também, eu não sei o nível, mas eu acredito que eu sou um intermediário avançado. Eu vou fazer a prova e vou te mandar, Lúcia, para você ter Perfeito. uma simulação. Mas eu acredito que é intermediário avançado. O que eu falo para minha irmã, para minha mãe, para as pessoas que me perguntam, sabe? Como que você sobreviveu esse ano sem inglês? Eu não sou fluente, mas eu não tenho desconforto de fazer nada, de ligar no call center, então eu vivo a minha vida sabendo que eu erro e é isso. Eu não tenho problema de fazer nada em inglês hoje. Eu acho que você não se importa com os seus erros. Não, não é no sentido de você não se julga pelos seus erros, não é que você não se importa. Você se importa, tanto é que você se autocorrige, nesse sentido de importância. Mas você não se julga por você errar, porque você sabe que você está nessa curva de aprendizado. Né? Que isso Exatamente. faz parte do processo de melhora. Eu acho que essa é a questão, porque eu me vejo muito nisso. No começo, quando eu cheguei aqui no Canadá, óbvio, a gente tem aquele certo, né, medo de errar, o medo do julgamento, né? Mas a partir do momento que eu quebrei essa barreira do julgamento, foi aí que eu comecei a progredir. E eu progredi realmente de uma forma exponencial, tal como você falou, por justamente parar de me julgar. Porque às vezes não é nem os outros, né? Somos nós mesmos que achamos que não somos capazes de melhorar. Né? Fala assim, não tô aprendendo inglês, calma lá. É tempo, né? Tempo de exposição, assim como você falou, né? E uma pergunta para você. Qual conselho você daria para as pessoas que ainda estão no Brasil, que estão pensando em chegar aqui no Canadá com o nível básico? Elas têm tempo para estudar, elas conseguem, vão ficar talvez mais um ano, 6 meses no Brasil, elas têm tempo para estudar. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão pensando em chegar aqui no Canadá, mas que ainda têm o nível básico? Se exponha ao inglês. Faça a sua cabeça ver muito inglês, escutar inglês, ouvir inglês e, se puder, falar inglês. Nas coisas que você puder, no que você gostar, sem meta, sem nada. Só vai. Vai acontecer, mas se force a se expor. Mas não fique julgando e falando que você não vai conseguir nada. Você vai. O seu cérebro é impressionantemente perfeito para você aprender coisas. Então tenha como prioridade se expor ao inglês, mas não seja tão hard não seja tão duro com você mesmo nas primeiras vezes, porque todo mundo passa isso, todo mundo começou, todo mundo não sabia inglês. Você tem que pensar que todos os brasileiros não sabiam inglês que estão aqui. Você vai passar por isso também, e não seja duro com você. Aproveite. Veja piadinhas na internet, meme em inglês, ótimo para conhecer. Muito bom. E você se arrepende de ter chegado aqui no Canadá com o nível de inglês que você chegou? Sim, eu tive 3 anos e meio para poder falar inglês. Eu, com 1 ano, eu já tô numa posição ótima, com vários benefícios, com uma empresa que eu amo trabalhar, no mercado que eu gosto. Imagina se eu tivesse 3 anos falando inglês. Eu me imagino daqui a 2 anos, como que eu vou estar. Então, poderia ter adiantado esse processo, com certeza. É um arrependimento, sim, mas não, porque me faz aprender para as próximas coisas que eu quero. Uhum. E você acha que a sua vida profissional no Canadá, ela foi prejudicada por causa do seu nível de inglês? Sim, sim. Eu
tô numa empresa legal e num emprego que eu gosto e ganhando um salário legal, mas não é o que eu almejo. Então, para o que eu almejo, o meu nível de inglês ainda me prejudica. Uhum. E você acha que só falta apenas você melhorar o seu nível de inglês, que então você vai conseguir alcançar esse objetivo profissional? Com certeza. Perfeito. Somente isso. E é horrível ouvir eu falando. Não, não, mas essa é a realidade de todos nós. Essa é a realidade. Aliás, não todos nós. Essa é a realidade da maioria de nós. É que muitas vezes, naquele momento, não era o nosso pensamento, porque a gente não estava cercado de pessoas, talvez, que nos mostrassem esse caminho. Às vezes é difícil você mesmo enxergar nessas questões. É por isso que eu faço questão de trazer esses vídeos, inclusive, né? Que todas as pessoas que responderam essas perguntas, elas responderam exatamente a mesma coisa. Exato. E eu digo a mesma resposta também, né? Porque se o inglês fosse melhor, todos nós estaríamos numa posição melhor. Às vezes, o que nos difere dos canadenses, infelizmente, é o inglês, é o idioma. Porque muitas vezes nós temos um background profissional absurdamente relevante, né? E o que nos impede de estarmos em outra posição, numa posição maior profissionalmente falando, realmente é o inglês. Então, que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender isso ainda do Brasil. Que não chega aqui necessariamente no Canadá com o nível de inglês que não vai te permitir viver a vida que você merece. Esse é o ponto. É exatamente isso. A gente tá tendo uma qualidade de vida melhor. Eu não tenho mais desconforto em falar inglês, mas realmente eu não tenho o que eu almejo, meu dream job. Vou dividir aqui contigo. Eu tenho um escritório da Google aqui em Kitchener, é por isso que eu tô aqui. O meu emprego dos sonhos é trabalhar na Google e eu nunca apliquei pra Google por causa do meu nível de inglês. Eu tô esperando pra aplicar, entendeu? Uhum, uhum. Pois é, olha só o que te distancia do seu dream job, do seu emprego dos sonhos, é o inglês. Uhum. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com o que você está falando, que realmente é realmente difícil, né? Sim. A gente melhorou de vida, a qualidade de vida aqui é muito boa, mas a gente ainda não tá com a vida que a gente gostaria de estar por conta do inglês. E a gente não pode deixar a boa qualidade de vida que a gente tem aqui, deixar um platô, né, estabilizar. Eu almejo uma profissão, ser reconhecida e ter uma carreira aqui. Eu vejo muitas pessoas que vêm pra cá e melhoram a qualidade de vida e não almejam aumentar a carreira, o nível de inglês e tudo, porque com o inglês que elas conseguiram, o emprego que elas conseguiram, elas já estão satisfeitas. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas tem muitas pessoas que não querem ir além, né, do inglês que ela já conseguiu e conseguiu um emprego ok, bom, que dá uma qualidade de vida dela boa, e ela não vai além. Eu acredito que talvez ela não consiga nem visualizar o potencial de onde ela poderia chegar. Sim. Sabe? Se ela se esforçasse talvez um ano. Eu até comentei esses dias no Instagram, eu falei assim, poxa, é um ano de esforço que você faz. É um ano, mas que pode mudar completamente uma vida inteira. O resto da sua vida. Se você se dedicar àquele um ano, talvez 1 hora por dia, depois que você chega do trabalho, às vezes você acorda 1 hora mais cedo de manhã, você se esforça aquela 1 hora. Quantas horas de inglês você vai ter a mais no seu currículo? Quantas horas de conversação, de leitura, ouvindo podcast, enfim, você vai ter a mais de inglês no seu currículo se você se dedicar por um ano. Aquilo pode transformar toda a sua vida profissional, sabe? Então isso realmente importante ser observado. Mas obviamente que tudo isso depende do quê? Disposição. Até que ponto você está disposto a abdicar aquela 1 hora do seu dia para você realmente mudar a sua realidade no futuro? Será que você está disposto? Responde aí nos comentários. Você está disposto a dedicar um ano da sua vida, um ano estudando inglês, para você chegar aqui no Canadá mais confortável, ou até mesmo você que está aqui no Canadá, está ouvindo a história da Sabrina, que também é muito parecida com a minha história. Será que você está disposto a estudar um ano de inglês para você mudar a sua vida profissionalmente? Ou então, para você conseguir alcançar a nota do IELTS ou a nota do CELP que você está precisando? Fica aí para você pensar em relação a isso. Não é, Sabrina? Tudo. Uhum. Você quer deixar mais algum conselho para as pessoas que estão nos ouvindo em relação ao estudo do inglês?
Eu acredito que a gente já tenha falado bastante sobre a exposição, né? Se exponham ao inglês que ele vai acontecer. Tenham como prioridade, eu acho. Quando eu comecei a inglês, era prioridade. Eu mudei tudo da minha casa para o inglês, da minha vida, do meu computador, das coisas que eu lia. E isso me ajudou muito. Então, tenha como prioridade o inglês e se exponha ao inglês. E não seja tão duro com você no começo, porque isso também atrapalha. Não seja tão duro com você no começo que ele vai vir. Se você tiver disposição e disciplina para se expor e para estudar e para ter o inglês na sua vida, ele vai acontecer. Perfeito. Então, eu gostaria de te agradecer, Sabrina, por você dedicar um pouquinho do seu tempo e contar um pouco da sua história. Eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso que você passou, pelo seu propósito aqui no Canadá. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter compartilhado um pouquinho da sua história aqui com a gente. Obrigada. Espero que eu tenha ajudado alguém. Então é isso, pessoal. Essa foi a história da Sabrina. E assim como ela falou, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muitos de vocês a realmente se dedicarem ao inglês ainda do Brasil, ou se você estiver aqui no Canadá, que você realmente coloque isso como prioridade se você quiser alcançar voos mais altos aqui no país. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, se você clicar nele, você vai estar inscrito no canal. Deixe o seu like e também tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai receber notificações quando nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!